Meu querido irmão e irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta quinta-feira, dia 24 de janeiro, da segunda semana do tempo comum do ano C, nós nos encontramos uma vez mais, pela graça de Deus, para ouvir a palavra dele. É isto mesmo, é pela graça de Deus que nós nos encontramos. Há muitos que não têm essa oportunidade de encontrar para ouvir a palavra de Deus. É nesse mesmo sentido é que nós vamos nos preparar, se é que nós temos essa oportunidade para ouvir, devemos nos aproveitar. Preparemos para ouvir a palavra de Deus que está no Santo Evangelho. O evangelho que a liturgia nos preparou para hoje é de São Marcos, do capítulo 3, dos versículos de 7 a 12. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia, e também muita gente da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, veja que Jesus é o centro das atenções. É a Ele, em sua força de atração irresistível, que é preciso conhecer, uma vez mais, o médico da humanidade enferma, a fonte oculta da salvação. Veja que no Evangelho, Jesus fica impressionado com a atitude da multidão e precisa ir para um barco, para não ser comprimido. De todas as regiões da Palestina, o povo acorre a ele. Os espíritos imundos o proclamam Filho de Deus. Veja também que, por incrível que pareça, é o demônio que grita diante de Jesus e da multidão: Tu és o Filho de Deus. O demônio não faz isso por amor, mas sabendo
que vai ser vencido definitivamente. Alimenta seu ódio contra Deus, descarregando contra o ser humano, feito à imagem e semelhança de Deus. Mas Jesus não aceita essa confissão de fé. Ele quer ser reconhecido através de um itinerário de fé, não por meio de revelações espetaculares e ambíguas. Somente aquele que o segue até o final descobrirá a sua verdadeira identidade. E por fim, meus irmãos, Jesus proíbe severamente a divulgação de sua identidade, de sua messianidade. Somente na hora do julgamento é que Jesus vai dizer diante de Pilatos, ele vai dizer abertamente que ele é o Filho de Deus. O fascínio de Jesus atrai multidões de todas as partes. E, no entanto, ir a Jesus significa ver nele o Filho de Deus. Só essa fé pode curar-nos dos nossos males, dos males do mundo. Corremos sempre o perigo de ir a Deus com algum interesse, sem a decisão de segui-lo nos seus mandamentos. Curiosidade, interesse, provocações ou desafios podem sufocar a imagem e obscurecer a verdadeira fisionomia de Cristo. Não será por isso que muitos estão confusos, doentes, perturbados? Devemos nos converter à verdade que é Jesus e não fazer com que uma falsa verdade se adapte aos nossos condicionamentos. E o texto de hoje também sugere uma reflexão sobre a corrida que tantos fazem em busca de soluções. Basta ouvir que alguém faz algo que nos interessa para que abandonemos a verdade em benefício de algum interesse. E nós vemos também que é o que acontece sempre nos evangelhos. Quem encontrava Jesus saía falando dele. E mais, gente o procurava e encontrava. É o que vemos ainda hoje. Cristo fala diretamente ao coração das pessoas, mas em geral há também a colaboração de alguém que fala sobre ele e dá testemunho em favor de seu poder e bondade. Se para nós foi importante encontrá-lo, nós devemos ajudar os outros a encontrar, a conhecer Jesus. É responsabilidade de cada um de nós, de cada cristão, de todo aquele que é batizado, de todo aquele ou aquela que é chamado a ser discípulo, seguidor de Jesus, deve-se levar
ao outro a conhecer Jesus. Preparemos o nosso espírito para que nós possamos, nesse momento, fazer a nossa oração do dia de hoje. Senhor Jesus, minha vida seria muito diferente se não vos tivesse conhecido. Alegro-me por estar convosco e tentar seguir vossos passos. Vejo que devo anunciar-vos em todas as ocasiões e de todos os modos, para que outros também vos conheçam e sejam felizes. Perdoai-me, porque nem sempre vos anunciei e porque nem sempre mostrei com minha vida o que ensinais. Amém. Permanecemos na santa paz de Deus. Adélio Francisco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se assim Deus nos permitir. Um grande abraço a todos. As quais Deus